Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula de cálculo numérico. Hoje nós vamos estudar o método de Newton, também conhecido como método das tangentes. Nós vimos que no método do ponto fixo consiste em estimar a raiz de uma função f de x usando o processo iterativo xk mais 1 igual a φ de xk. Podemos escrever uma forma geral para a função de iteração. φ de x é igual a x mais a de x vezes a f de x, onde o a de x deve ser diferente de zero, pois para a raiz x barra de f de x, temos que o valor da função em x barra é igual a zero, se e somente se o φ de x barra é igual a x barra. Sabemos do método do ponto fixo que uma das condições de convergência é que o valor de m, que é igual ao máximo x pertencente ao intervalo, do módulo da primeira derivada em x deve ser menor que 1, para qualquer x pertencente ao intervalo AB. Muitas vezes nós demoramos para encontrar uma função φ de x que atenda essa condição. E para que a convergência do método seja rápida, o ideal é que o valor de m seja um valor bem pequeno. Então, a convergência do método será mais rápida quanto menor for o valor do módulo da primeira derivada em x. O que o método de Newton faz na tentativa de garantir e acelerar a convergência do método do ponto fixo é escolher para a função de iteração uma função φ de x tal que o módulo da primeira derivada seja igual a zero. Então, dada a equação f de x igual a zero, e partindo da forma geral φ de x igual a x mais a de x, vezes a derivada da f de x, queremos obter a função a de x tal que a primeira derivada de x seja igual a zero. Então, o menor valor que nós conseguimos para a primeira derivada é zero. Assim, vai fazer com que a convergência do método do ponto fixo seja a melhor possível. A partir de agora, eu preciso calcular a primeira derivada da φ e igualar a zero, para verificar para qual função a de x a primeira derivada é igual a zero. Então, derivo a φ em relação a x, derivada de x é 1, e aqui eu aplico a derivada do produto. A de x vezes a derivada da f, mais a f vezes a derivada da a. Considerando que x é igual à raiz da equação, eu substituo o x pela raiz. E aqui nós sabemos que o valor da função na raiz é igual a zero. Como o valor da função da raiz é igual a zero, vai anular esse termo, sobrando a primeira derivada da φ na raiz é igual a 1 mais a de x barra vezes a f' de x barra. Então, dada a equação f de x igual a zero e partindo da forma geral, φ de x igual a x mais a de x vezes f de x, nós queremos obter a função a de x, tal que a primeira derivada é igual a zero. Nós tínhamos conseguido chegar nessa relação. φ de x igual a x mais a de x barra vezes f de x. Aqui eu posso isolar o a de x. Então, desta forma, a primeira derivada de x vai ser igual a zero, c somente c, 1 mais a de x barra vezes a primeira derivada em x barra é igual a zero. Aqui nós vamos isolar o a de x. Então, a de x é igual a menos 1 sobre a primeira derivada em x. Substituindo essa função a de x
na fórmula do φ de x, nós temos que a φ de x é igual a x mais a de x, que é menos 1 sobre a primeira derivada em x, vezes a f de x. Então, nesse caso, nós conseguimos a melhor escolha para a de x barra, de tal forma que a primeira derivada da f' de x seja igual a zero. Garantimos a convergência do método de ponto fixo, além de fazer que a convergência seja a mais rápida possível. O processo iterativo é definido por: para determinar o xk mais 1, nós usamos o xk menos a f de xk sobre a primeira derivada de xk, onde k indica o número de iterações. Agora vamos ver como fica a interpretação geométrica do método de Newton. Seja f de x uma função contínua no intervalo AB, e x barra raiz da f de x no intervalo AB, tal que o valor na função em x barra é igual a zero e a primeira derivada da função em x seja diferente de zero. Então, tenho aqui a função definida do intervalo AB e a raiz da equação. Então, dado o ponto x0, traçamos a tangente à curva igual a yf de x. Então, tem o mesmo gráfico anterior, mas aqui o método de Newton ele parte de uma estimativa inicial x0. Então, encontrei o x0 e o valor da função em f de x0. Então, por esse ponto, eu vou traçar uma reta tangente, essa reta aqui em laranja. A reta tangente intercepta o eixo x na abscissa x1. Essa é a nova aproximação para a raiz. Vamos calcular a primeira derivada no ponto x0. Então, a primeira derivada é a inclinação da reta tangente. Então, tenho a reta tangente e aqui nós temos esse triângulo retângulo. Calculando a tangente, que é o cateto oposto, pelo cateto adjacente. Então, vou considerar o cateto oposto como sendo f de x0. O cateto adjacente é essa distância de x1 menos x0. Logo, a primeira derivada em x0 vezes x0 menos x1 é igual a f de x0. Passando a primeira derivada em x0 para o segundo membro, temos a relação x0 menos x1 é igual a f de x0 sobre a primeira derivada em x0. Isolando x1, encontro x0 menos f de x0 sobre a primeira derivada em x0. Então, assim, eu consigo calcular o x1 em função de x0. Basta que a primeira derivada em x0 seja diferente de zero. Voltando ao gráfico. Então, nós tínhamos encontrado anteriormente o ponto x1, que era uma nova aproximação para a raiz. A partir do ponto x1, quero encontrar o valor de x2. Então, no ponto x1, vou calcular o valor da função. Neste valor da função, no ponto D, eu traço uma reta tangente à curva passando pelo ponto D. Ela vai interceptar o eixo x no ponto x2, que é essa reta aqui em lilás. Nós verificamos agora que o ponto x2 ficou bem próximo da raiz. Significa que o método está convergindo. x2 é uma nova aproximação para a raiz. E assim eu continuo o processo até que uma certa tolerância seja atingida. Então, generalizando, nós vimos que para encontrar o x1,
seria igual a x0 menos a f de x0 sobre a primeira derivada em x0. Cálculo do x2 é igual a x1 menos a f em x1 sobre a primeira derivada em x1. Generalizando, para determinar o xk mais 1, é igual a xk menos a f de xk sobre a primeira derivada em xk. E daqui eu preciso considerar algumas observações. A primeira, xk mais 1 não é definido se a primeira derivada em xk for igual a zero e o f de xk for diferente de zero. Então, se a primeira derivada for igual a zero, eu vou ter uma divisão por zero, não vou conseguir efetuar o cálculo. Mas no caso da primeira derivada ser igual a zero e o valor da função ser igual a zero também, significa que eu já tenho a raiz exata. E uma segunda observação, que em geral afirma-se que o método de Newton converge desde que x0 seja escolhido suficientemente próximo da raiz x barra. Então, se eu pegar um x0 muito distante da raiz, em geral, o método não vai convergir. Vamos ver agora alguns exemplos. No exemplo 1, vamos determinar a raiz de x mais ln de x igual a zero com um epsilon menor ou igual a 0,01. Então, primeiramente, eu construí o gráfico da função na GeoGebra, ampliei o gráfico para eu conseguir visualizar bem uma das raízes da equação, que está próximo de meio. Logo, x0 igual a meio. Então, essa é a minha estimativa inicial. Agora, vamos aplicar o método de Newton. A fórmula para o método de Newton é dada por essa equação. E a função f de x é igual a x mais ln de x. Então, primeiro, vou precisar calcular a primeira derivada da função. A derivada da f em relação a x é igual à derivada de x, que é 1, e a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Agora, vou substituir os valores na fórmula inicial. Xk mais 1 é igual a xk menos, essa era a nossa f de x, e o denominador a primeira derivada. Aqui eu tenho que tomar cuidado que esse sinal de menos vem antes de todo o quociente. Então, aplicando a fórmula na estimativa inicial, x0 igual a meio. Então, primeiro eu vou encontrar o x1. x1 igual a x0 menos x0 mais ln de x0 sobre 1 mais 1 sobre x0. Substituo x0 por meio e efetuo os cálculos. Encontrei o valor de x1. Agora eu vou verificar se esse valor está próximo da solução. Então, calculando o módulo de x1 menos x0. Comparo o valor da solução atual com o valor da estimativa inicial, que foi 0,0644, arredondando 0,1. Então, ainda não atingiu a tolerância pedida. É necessário efetuar mais uma iteração. Então, agora, vamos encontrar o x2. Encontro o x2 a partir do x1. O valor do x1 que nós encontramos foi 0,5644. Substituo na equação, efetuo os cálculos e encontro uma nova aproximação para o x2. Agora, vou verificar se essa aproximação já está próxima da solução exata. Calculando o módulo de x2 menos x1, então, x2, o valor que nós encontramos agora, menos x1, o valor obtido na iteração anterior. Encontro 0,0028, que é menor que 10 a menos 2, que foi a precisão requerida. Logo, a raiz dessa equação, com precisão de 10 a menos 2, foi o valor obtido para x2.
Vamos ver agora mais um exemplo. Determine a raiz de cosseno de x menos ln de x com ε menor ou igual a 10 a menos 5. Primeiro, vamos determinar graficamente os zeros da função f de x igual a cosseno de x menos ln de x. Então, tracei o gráfico da função no GeoGebra e limitei um dos intervalos que contém a raiz da equação. Verifico que uma interseção está próxima de x igual a 1,3. Logo, agora, vou considerar o x0 como 1,3, a aproximação inicial para a raiz. Agora, já consigo aplicar o método de Newton. Reescrevi a fórmula do método de Newton. Começo calculando a primeira derivada da função. A função f de x igual a cosseno de x menos ln de x. Derivada de cosseno menos seno. Derivada de ln, 1 sobre x. Agora, substituo na fórmula do método de Newton a f de x por cosseno de x menos ln de x e a primeira derivada por menos seno de x menos 1 sobre x. Então, primeiro vou encontrar o valor de x1, usando o x0. Então, apenas substituo o xk por x0. O nosso x0 é a estimativa inicial, que é 1,3. Substituo x0 por 1,3 e faço os cálculos. A aproximação em x1 é esse valor obtido, de 1,3029631791,8. Vou calcular o valor da função em x1. Então, o valor da função é o numerador, né? A função f de x dada no problema. Calculando o valor da função, obtenho esse valor que é menor que 10 a menos 5, que já é menor que a tolerância que foi pedida no problema. Logo, a raiz da equação, com precisão de 10 a menos 5, é dada por x1,30296317918. Como o valor da função é menor que 10 a menos 5, eu garanto que até a quinta casa decimal nós temos a solução exata. A partir da sexta casa decimal, já pode ter um erro no cálculo. Então, se eu quiser melhorar essa aproximação, eu posso fazer mais iterações. E fazendo uma comparação entre o exemplo 1 e o exemplo 2. No exemplo 1, nós calculamos o erro como módulo da solução obtida na iteração atual, menos o valor obtido na iteração anterior. Uma outra forma de calcular essa aproximação é calcular o valor da função na iteração atual. Então, comparando esse valor obtido pelo método de Newton, então, para encontrarmos um erro menor que 10 a menos 5, foi necessário apenas uma iteração. Quando nós utilizamos o método da bisseção, o número de iterações foi bem maior. Bom, o exemplo 3 já é uma aplicação usando o método de Newton. Então, vou deixar aqui uma proposta nos slides e essa aplicação foi resolvida através de um programa. Então, nós retornaremos a esse exemplo quando nós estudarmos os programas para o cálculo de zeros reais. O método de Newton também é um método iterativo e é necessário o estudo da convergência. Isso é dado através de um teorema. Sejam f de x, a primeira derivada, e a segunda derivada contínuas em um intervalo i, que contém a raiz x igual a x barra de f de x igual a zero. Supor que a primeira derivada seja diferente de zero.
Então, existe o intervalo I barra, contido nesse intervalo I, contendo a raiz da equação, a raiz x barra, tal que, se x barra pertence a I barra, a sequência xk, gerada pela fórmula recursiva, convergirá para a raiz. Então, resumindo, para que o método iterativo de Newton convirja, a função f de x, a primeira derivada e a segunda, devem ser contínuas no intervalo. E a primeira derivada em x deve ser diferente de zero. Lembrando também que o x0 precisa estar próximo da raiz. E assim concluímos o método de Newton. Agora temos algumas atividades para vocês treinarem um pouco em casa. Bons estudos e até a próxima aula!